Imagine um pássaro tão magnífico, tão poderoso, que ele não pode realmente morrer. Imagine uma criatura envolta em penas de ouro brilhante e carmesim flamejante, cantando uma canção tão linda que faz brotar lágrimas nos olhos. Essa é a imagem do pássaro imortal, uma lenda sussurrada por continentes e séculos. É um símbolo não de um fim, mas de um novo começo. Diz-se que essa criatura vive por 1000 anos, e quando sua hora se aproxima, ela não simplesmente desaparece. Em vez disso, ela constrói um ninho de especiarias perfumadas e canta uma última melodia de tirar o fôlego antes de explodir em chamas. É um fim espetacular, mas não é realmente o fim. Das brasas fumegantes e cinzas perfumadas, um novo pássaro emerge. Ele renasce, jovem e poderoso, pronto para viver outra longa vida. Esse ciclo de morte e renascimento é o que torna a lenda tão cativante. Ela fala de uma profunda esperança humana, a ideia de que, mesmo após a maior perda, a vida pode recomeçar. O pássaro representa resiliência, renovação e o incrível poder da vida de continuar contra todas as probabilidades. Ele nos lembra que todo fim pode ser também um começo magnífico, uma chance de ressurgir, mais forte e vibrante do que antes. É uma história de esperança, escrita no céu. Essa história poderosa inspirou artistas, poetas e contadores de histórias por incontáveis gerações. Sua imagem está gravada em nossa imaginação coletiva como um farol de vida eterna e possibilidades infinitas. Nós a vemos como uma promessa de que a beleza pode emergir da destruição e que a força pode ser encontrada em momentos de grande desafio. A história desse pássaro é mais do que apenas um mito. É uma metáfora profunda para os ciclos que vemos ao nosso redor no mundo natural. Ela reflete a mudança das estações, o nascer e o pôr do sol, e a incrível persistência da vida em nosso planeta. A admiração por essa criatura mítica decorre de sua graça extraordinária e de seu poder simbólico. Em um mundo onde tudo eventualmente chega ao fim, a história de uma criatura que engana a morte oferece uma sensação de admiração e conforto. Ela nos permite sonhar com o impossível e ver o mundo não como um lugar de adeus final, mas como um reino de transformações infinitas. O pássaro imortal é um testemunho da magia duradoura da natureza, uma história que continua a inspirar admiração e fascínio, lembrando-nos do espírito incrível e resiliente da própria vida. Ela nos ensina a procurar a centelha de um novo começo em cada fim. A história de um pássaro renascido do fogo não se restringe a uma única cultura. Suas origens são mais famosamente rastreadas até os antigos gregos, que o chamavam de fênix. Eles acreditavam que essa ave sagrada vivia na Arábia, perto de um poço fresco, e viajava para a cidade do Sol, Heliópolis, no Egito, para renascer. O historiador grego Heródoto escreveu sobre essa maravilha, descrevendo seu espetacular ritual de autoimolação e ressurreição a cada 500 anos. Para os gregos, a fênix era um poderoso símbolo do ciclo diário do sol de se pôr e nascer, um emblema de imortalidade e poder divino. No entanto, os gregos não foram os únicos a contar tal história. No Antigo Egito, o pássaro Benu era uma divindade ligada ao sol, à criação e ao renascimento. Dizia-se que essa criatura, semelhante a uma garça, havia emergido das águas primordiais do caos no início dos tempos. Acreditava-se que ela pousava no topo da pedra Bemben, o monte sagrado que primeiro emergiu das águas. O grito do Benu teria dado início à criação, e sua associação com o sol nascente o conectava diretamente ao ciclo de vida, morte e renovação, muito parecido com a fênix grega posterior. A lenda viajou para longe e para perto, adaptando-se a novas culturas e crenças. Na Roma antiga, a fênix tornou-se um símbolo do poder duradouro e da natureza eterna do Império Romano. Sua imagem era estampada em moedas para significar que Roma, como o pássaro mítico, se renovaria constantemente e duraria para sempre. Mais a leste, na China, reina uma criatura semelhante conhecida como Feng Guang.
Essa bela ave, uma composição de muitos animais, representa a harmonia, boa sorte e a união de Yin e Yang. Embora não morra em chamas, o Feng Huang aparece apenas em tempos de paz e prosperidade, simbolizando uma nova era de graça e virtude. Em todas essas diversas culturas, a mensagem central permanece notavelmente consistente. O pássaro imortal é um mensageiro de esperança e transformação. Seja a fênix grega, o beno egípcio ou o Feng Huang chinês, a história fala de um fascínio humano universal pelos ciclos da natureza e pela possibilidade da vida continuar além de seu aparente fim. Esse mito compartilhado mostra como diferentes povos, olhando para o mesmo mundo, foram inspirados a criar histórias que celebram a resiliência e a promessa de um novo começo. É um testemunho do nosso desejo compartilhado de encontrar significado e esperança no mundo ao nosso redor. Embora um pássaro que literalmente explode em chamas e renasce seja uma criatura de mito, o mundo natural está cheio de animais cujas adaptações incríveis poderiam facilmente ter inspirado uma lenda tão poderosa. Considere a majestosa águia, uma ave conhecida por sua longa vida e notável força. À medida que uma águia envelhece, seu bico e garras podem ficar grandes demais, e suas penas desgastadas. Alguns relatos antigos, embora não cientificamente precisos, descreviam águias voando em direção ao sol para queimar suas penas velhas e depois mergulhando na água para serem rejuvenescidas. Essa imagem dramática de renovação pode ter contribuído para o mito de um pássaro renascido. Depois, há o deslumbrante abelharuco carmim do norte, uma ave vibrante encontrada em toda a África. Essas aves frequentemente nidificam em penhascos arenosos ao longo das margens dos rios. Um comportamento notável foi observado onde elas voam diretamente para a fumaça de incêndios de grama. Isso pode parecer um ato suicida, mas elas são incrivelmente inteligentes. Os incêndios agitam insetos, sua principal fonte de alimento, tornando-os fáceis de pegar. Um observador, vendo essas brilhantes aves vermelhas emergindo ilesas de uma parede de fumaça e cinzas, poderia facilmente imaginar que estava testemunhando uma criatura nascida do próprio fogo, uma verdadeira fênix em carne e osso. Outro exemplo fascinante vem da Austrália, onde certas aves de rapina, como o milhafre preto, aprenderam a usar o fogo. Esses raptores foram vistos pegando galhos em brasa de um incêndio e soltando-os em um novo local para iniciar outro. Eles fazem isso para desalojar pequenos animais e insetos de seus esconderijos, criando um banquete para si mesmos. Esse comportamento surpreendente, uma ave literalmente controlando o fogo para seu próprio benefício, demonstra uma profunda conexão entre as aves e uma das forças mais destrutivas da natureza. É fácil ver como tal ato poderia ser interpretado como um poder mágico ou divino. Mesmo o simples ato de muda, um processo pelo qual todas as aves passam, ecoa a lenda da fênix. Durante uma muda, uma ave perde suas penas velhas e desgastadas e desenvolve um conjunto completamente novo. Por um breve período, ela pode parecer desgrenhada e fraca, talvez até se escondendo. Mas então ela emerge, resplandecente em uma plumagem fresca e vibrante, parecendo ter sido completamente renovada. Essa transformação natural, do antigo para o novo, é um reflexo silencioso e real do dramático renascimento celebrado no mito. A natureza, à sua maneira, realiza esse milagre para suas criaturas a cada ano. A incrível resiliência das aves não se deve à magia, mas a milhões de anos de brilhante evolução. A ciência descobriu os segredos que as tornam sobreviventes tão magistrais. Uma das adaptações mais fundamentais é sua estrutura esquelética leve, porém incrivelmente forte. Muitos de seus ossos são ocos, preenchidos com sacos de ar conectados ao seu sistema respiratório. Isso as torna leves o suficiente para o voo,
mas fortes o suficiente para suportar as imensas pressões de decolagem e aterrissagem. Este design é uma maravilha da engenharia, proporcionando máxima resistência com peso mínimo. Seu sistema respiratório também é único e excepcionalmente eficiente. Ao contrário dos mamíferos, que inspiram e expiram, as aves têm um fluxo unidirecional de ar através de seus pulmões. Isso significa que elas podem extrair uma concentração muito maior de oxigênio de cada respiração. Esse sistema é crucial para alimentar a intensa atividade muscular necessária para o voo, especialmente durante longas migrações ou em grandes altitudes, onde o oxigênio é escasso. Ele permite que elas realizem feitos de resistência que seriam impossíveis para nós, transformando-as em alguns dos atletas mais formidáveis do planeta. As aves também possuem notáveis habilidades metabólicas. Elas podem ajustar seu metabolismo para atender às suas necessidades, diminuindo-o para conservar energia durante períodos de descanso ou escassez, um estado conhecido como torpor. Nesse estado, sua frequência cardíaca e temperatura corporal caem drasticamente, permitindo que sobrevivam a noites frias ou períodos sem alimento. Por outro lado, elas podem acelerar seu metabolismo a níveis incríveis para voos sustentados. Essa capacidade de regular seu motor interno lhes dá uma fantástica vantagem na sobrevivência aos desafios imprevisíveis da natureza, desde invernos congelantes até longas jornadas por oceanos áridos. Em última análise, a grande resistência das aves vem desse conjunto de adaptações notáveis. Suas penas fornecem isolamento, impermeabilização e o dom do voo. Seus sentidos aguçados, particularmente sua visão, estão entre os mais apurados do reino animal. Até mesmo seu ciclo de vida, de um ovo protegido a um filhote aprendendo a voar, é uma história de superação de imensos desafios. Embora não haja fogo mágico, a verdadeira maravilha reside nessas realidades biológicas. A natureza, através da evolução, criou uma criatura que, à sua maneira, é imortal. Não na vida de uma única ave, mas na sobrevivência duradoura de sua espécie ao longo de milênios.